Olá, alunos! Vamos para a nossa 102ª aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui colaborando com vocês no que eu posso para fazer com que vocês fiquem em casa, porém ativos na produção de conhecimento. Agradeço muito a participação de vocês, parabenizo por estarem aí conscientes desse momento tão especial que estamos todos vivendo, né? Isso vai passar, acreditem, né? Mas não podemos também agora abandonar os estudos, né? E temos que tentar fazer o nosso melhor sempre. E vocês estão aí fazendo. Parabéns por isso. Os estudantes que têm acesso ao aplicativo, lembrem de responder o formulário de questões e clicar no link de presença para validar a presença de vocês lá no Google Classroom, ok? Vamos ver o que preparamos para hoje? Então, hoje a gente vai fazer uma retomada dos termos integrantes da oração. Né? Vamos analisar os complementos verbais, objeto direto e indireto, e complemento nominal e agente da passiva. E analisar os aspectos linguísticos e a produção de sentido nos enunciados, certo? Então, o que é mesmo um complemento verbal? Vocês provavelmente já ouviram falar nessa expressão, complemento verbal. Verbo, né, vocês já conhecem, é tudo aquilo que dá para conjugar dentro da língua portuguesa. Né? Então, quando eu pego uma palavra lá, por exemplo, foram, e eu fico em dúvida, eu penso, será que esse foram dá para conjugar? Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Então, esse foram se refere a eles, então eu já sei que é um verbo, né? O verbo ir. Então, todas as palavras que for possível fazer essa conjugação em eu, tu, ele, nós, vós, eles, a gente tem que essa palavra dentro das classes gramaticais é considerada verbo. E como que a gente tem o complemento desses verbos? Né? Alguma coisa que venha a somar, a complementar. Vamos começar analisando essa tirinha aqui. No primeiro quadrinho, eu adoro o objeto direto. No segundo quadrinho, eu gosto de objeto indireto. E no terceiro, putz, cada maluco que aparece. Para o primeiro quadrinho, qual seria o verbo? Na frase eu adoro o objeto direto. Eu é verbo? Eu, tu, eus, ele, eu, nós, eusamos, não vai rolar. Então, não é verbo. Né? Eu posso até não lembrar de imediato que eu é um pronome pessoal do caso reto. Mas quando eu penso que para descobrir o que é um verbo eu preciso conjugar, e no caso ali eu não é possível conjugar, eu já sei que eu não é verbo. Né? Adoro é verbo? Opa, eu adoro, tu adoras, ele adora, nós adoramos. Então, é verbo, porque dá para conjugar. Né? O verbo adorar, a gente diz assim, quem adora, adora alguma coisa. Né? Gosta muito, adora alguma coisa. Esse alguma coisa, eu posso dizer, eu adoro maçã, eu adoro estudar, eu adoro as aulas de língua portuguesa. Então, estudar maçã e as aulas de língua portuguesa vai ser o objeto direto do verbo adorar, vai ser o quê? O complemento. Por que a gente chama de objeto direto? Porque não precisa da preposição para complementar os sentidos, como é o caso do verbo gostar no nosso segundo quadrinho. Observem o segundo quadrinho. A frase é, eu gosto de objeto indireto. Quem gosta, gosta de. Então, na língua portuguesa, a gente tem que o verbo gostar, ele exige a preposição de para complementar o sentido dele. Né? Então, no complemento verbal que vai ser utilizado para completar o sentido do verbo gostar e eu saber do que a pessoa gosta, do que ela está falando, afinal de contas, eu tenho que ter essa preposição de. Né? Então, eu não vou dizer, por exemplo, eu gosto maçã. Em inglês, isso seria perfeitamente aceitável. Né? O verbo gostar em inglês, ele não pede preposição de, vocês já observaram isso, né? Eu não preciso dizer I like of apple. Eu digo I like apple, eu gosto maçã. Mas na língua portuguesa, não. Na língua portuguesa, a gente precisa do de para completar o sentido. Então, eu gosto de maçã. Ou eu gosto da maçã. Né? Dentre todas as frutas, eu prefiro essa. Então, quando eu tenho da, eu sei que foi a contração da preposição de mais o artigo definido a. De mais a, forma da, o de está presente na frase. Então, está correto eu dizer eu gosto da maçã. Né? Quando eu pergunto para alguém, quem você gosta? Essa pergunta ela contraria as normas gramaticais. Né? Quem você gosta não está dentro das nossas normas de forma adequada, porque o que eu disse? O verbo gostar exige a preposição de, né? A gente chama isso de regência verbal. Ele é regido pela preposição de. Se o de não está na frase, a frase está incorreta. Então, em vez de perguntar quem você gosta, eu tenho que perguntar
de quem você gosta, porque quem gosta, gosta de, certo? Então a gente diz que o verbo gostar é transitivo indireto. Por quê? Porque ele pede uma preposição para complementar o sentido, né? E no último quadrinho ali, né, aparece uma certa indignação assim pelo fato, né, do personagem achar que a língua portuguesa pode ser um pouco complexa. Ela pode até ser complexa, mas a gente estudando, assistindo às aulas e fazendo os exercícios, a gente vai se apropriando das normas gramaticais, certo? Então, vamos ver se vocês conseguiram captar, né, um pouco disso que eu expliquei. Eu vou pedir para vocês no primeiro exercício elaborar frases usando os verbos adorar e gostar, ok? Vou deixar ali a tirinha de modelo e a gente retorna daqui a pouco para ver como ficou o primeiro exercício da nossa aula de hoje. E aí, retornando, galera, olha lá como ficou. Bom, eu só trouxe algumas sugestões de frases, né? Vocês devem ter elaborado outras frases aí, mas se utilizaram da forma ali correta, trazendo o complemento verbal com a preposição ou sem a preposição, dependendo do verbo que estão utilizando, com certeza acertaram, ok? Na minha sugestão eu trouxe: eu adoro assistir às aulas embaixo das cobertas nesse frio, né? Então eu adoro o quê? Assistir às aulas. O adorar não pede preposição, ele só pede ali um objeto direto, que nesse caso é assistir às aulas, né? E no segundo exemplo a gente tem: meu gato gosta de leite. Olha a presença da preposição de ali junto com o verbo gostar. Então a frase tem ali um complemento verbal que é de leite, né? É um objeto indireto do verbo gostar. Muito bem. Tipos de complemento verbal. Vamos ler aqui comigo para a gente aprender um pouquinho mais? Então observem lá: objeto direto. O objeto direto não pede uma preposição.
Então, no primeiro quadrinho nós temos: Hey, você é o gato que comeu meu irmão? Né? Olha a figura do passarinho ali, né? As expressões faciais dos personagens. E no último quadrinho a gente tem: você é o gato que comeu meus 2 irmãos? Pensamento, né? E aí o Garfield finaliza: eu amo essa família. Né? Então a gente tem essa característica do humor e da ironia presente nessa tirinha. Né? E a gente está utilizando aqui o verbo comer no sentido literal mesmo, como vocês podem observar. Então, o verbo comeu é transitivo direto, ou seja, seu objeto direto não precisa de preposição. Porque quem come, come algo, sendo então meu irmão o objeto direto da oração. Né? Quando ele pergunta: você comeu o meu irmão? Né? No sentido de você devorou o meu irmão. Então a gente tem que esse verbo comer aqui não precisa de preposição. Portanto, ele pede um objeto direto, é esse o complemento do verbo comer aqui. E o objeto indireto, pessoal? Vamos ver. O objeto indireto precisa ter uma preposição. Nossa, professora, eu nem me lembro quais são as preposições. Ok, vamos retomar então. Vamos ler comigo aqui e tentar memorizar. As preposições são em, entre, a, de, desde, por, perante, com, contra, sob, sobre, etc. Né? Existem mais preposições que não estão todas aqui elencadas. Né? Mas quando que eu uso, né? Por exemplo, a primeira que a gente trouxe de exemplo, em. Quando eu digo assim: que rua você mora? Opa, a frase já está faltando alguma coisa, né? A frase está inadequada do ponto de vista gramatical. Eu não posso perguntar que rua você mora diretamente, porque temos aí o verbo morar, e quem mora, mora em algum lugar. Então, eu tenho que começar a minha frase já utilizando a preposição em, que é o nosso primeiro exemplo daqui. Né? Então, em que rua você mora? Ou agora sim a frase está gramaticalmente correta. Né? Eu moro em União da Vitória, eu moro em né? Então, a gente tem ali que morar pede a preposição em. E aí a gente tem, né, outras preposições ali. Vamos ver a preposição a. Quando eu digo eu assisto a aula, esse a vai levar uma crase, porque a aula é uma palavra feminina. E o verbo assistir, no sentido de presenciar, ver, exige a preposição a. Né? Então, se é uma palavra masculina, ao invés de aula, vamos pensar em filme. Filme é masculino, é um substantivo masculino, né? Eu digo o filme. E eu quero usar o verbo assistir, eu tenho que dizer eu assisto ao filme, ao jogo, ao teatro. Né? Então, o a tem que estar junto com o verbo assistir ali, tem que estar presente na frase para que a frase esteja do ponto de vista gramatical correto. Né? Por quê? Porque assistir no sentido de presenciar exige a preposição a. De a gente já viu o verbo gostar, né? A gente tem ali, eu gosto de fazer os exercícios para aprender as preposições. Muito bem. E por aí vai. Vamos ler aqui então essa tirinha. Primeiro quadrinho. Meu pai e eu somos parecidos em muitas coisas, Camilo. Eu não gosto de contas de matemática. Ele detesta de contas de luz, água, telefone. Exercício 2. Vou pedir para vocês localizarem a preposição nessa tirinha. Essa tá de brinde, hein, pessoal?
Retornando então, pessoal, observem que nessa tirinha nós podemos observar a oração "eu não gosto de contas de matemática". O verbo gostar é transitivo indireto, ou seja, seu objeto pede o uso de uma preposição, porque quem gosta, gosta de algo, sendo então de matemática o objeto indireto da frase. Muito bem? Vamos então rever aqui o conceito de complemento nominal. Então é o termo que completa o sentido de substantivos, adjetivos e advérbios, ligando-se a esses nomes por meio de preposição. Exemplos: tenho certeza de sua culpa. O complemento nominal completa o sentido do substantivo certeza. Então eu tenho a certeza. Como eu coloco um a na frente, eu sei que a palavra certeza é um substantivo. Os substantivos, os nomes, eles são marcados pelos artigos definidos ou indefinidos na frente, ou a ou os as. Então, a certeza é um nome. Certeza de quê? Opa, preciso de uma preposição para complementar o sentido. Então, tenho certeza de sua culpa é o que a gente chama de complemento nominal, que completa o sentido da palavra certeza, do substantivo certeza. No outro exemplo, a árvore está cheia de frutos. Complemento nominal que completa o sentido do adjetivo cheia. Está cheia de quê? Cheia de frutos. Muito bem. Agora, no terceiro exercício, eu vou pedir para vocês localizarem os complementos nominais nesta tirinha. Então, quais palavras estão completando ali o sentido de um nome, de um substantivo? Retornando então, pessoal, olha lá no primeiro quadrinho, quando ele diz, eu tenho medo de avião. O medo é um substantivo porque eu coloco o na frente, certo? Você tem medo de quê? De avião. No segundo quadrinho, de filme de vampiro. E no terceiro, de tubarão em piscina. Então, essas são as palavras que a gente considera complemento nominal, certo? No exercício 4, ainda nessa tirinha, a palavra medo pode ser considerada substantivo, adjetivo, preposição ou advérbio. Assinalem um X.
E aí, pessoal, verificando então, quem assinalou a letra A, que considerou um substantivo, acertou, né? A palavra medo é considerada um substantivo, já que eu posso colocar o na frente, o medo ou um medo. Então, eu tenho que é um nome, portanto, um substantivo, e como é um nome, né, o substantivo é aquilo que dá nome aos seres, a gente pede complemento nominal quando utiliza essas palavras, certo? Vamos aprender agora o que é agente da passiva. Então, vou convidar vocês a ler comigo aqui. Agente da passiva é o elemento da frase que pratica a ação expressa pelo verbo na voz passiva. É sempre introduzido por uma preposição. Exemplo, o filho é adorado pelo pai. Então, o filho é o sujeito da frase nesse caso, é adorado, verbo passivo, pelo pai, que é o agente da passiva. A forma verbal está na voz passiva, pois o sujeito é paciente, ele sofre ação. O termo pelo pai pratica a ação do verbal, adorar o filho. Na voz passiva, o termo que pratica a ação verbal é o agente da passiva. Se a gente fosse transformar essa frase na voz ativa, né? O filho é adorado pelo pai, nós teríamos que o sujeito viria para o início da frase e ficaria o pai adora o filho. Né? Invertendo para a voz passiva, o filho é adorado pelo pai. Né? A gente já teve a oportunidade de fazer exercícios assim, vocês se lembram? Vamos ler aqui essa tirinha. Jaiminho foi mimado pelas suas titias. Foi assim que escapou de uma tragédia. Não vou comer, essa criança está estragada. Bobo, chato, feio. Né? Então, observem ali as expressões faciais, certo? E agora, no exercício 5, eu vou pedir para vocês localizarem a frase na voz passiva nessa tirinha. Tá? Então, em que local que a gente tem uma frase na voz passiva? E a gente já volta para verificar. Retornando então, galera, quem colocou lá a letra B, né, o cheiro das flores, na frase, borboletas são atraídas pelo cheiro das flores. Né, acertou, é o cheiro das flores que atrai as borboletas, portanto, quem pratica a ação do verbo é o cheiro das flores. Né, então, a gente considera que está ali agente da passiva. Né, a nossa aula de hoje, então, foi isso. A gente fez uma revisão dos termos integrantes da oração, estudamos os complementos verbais, objeto direto e indireto, né, e agente da passiva, estudamos um pouco de complemento nominal e analisamos os aspectos linguísticos e a produção de sentido dos enunciados. Agradeço imensamente a participação de todos vocês, estão aí as referências para aprofundamento nos estudos, né, e permaneçam em suas casas se puderem.